no coração profundo do Vale dos Reis, onde as areias douradas do Egito se estendem intermináveis até o horizonte, antigos avisos ecoam por câmaras que permaneceram seladas há milênios. Imagine, se puder, o silêncio sussurrado de um túmulo esculpido em rocha viva, onde o próprio ar parece guardar segredos de uma civilização que um dia governou o mundo conhecido. Enquanto se acomoda neste cantinho aconchegante da história, imagine-se diante de hieróglifos que brilham à luz vacilante de lamparinas de óleo, seus significados tão misteriosos hoje quanto eram profundos para aqueles que os esculpiram. Os antigos egípcios compreendiam algo que nós, em nosso mundo moderno, frequentemente esquecemos. A morte não era um fim, mas uma transformação. Uma jornada que exigia preparação, proteção e, mais importante, respeito. Cada faraó, cada nobre, cada pessoa com recursos que pudesse custear, preparava-se para esta viagem com a mesma atenção cuidadosa com que planejamos a viagem mais importante de nossas vidas. Porque para eles era exatamente isso. Imagine um artesão mestre, suas mãos gastas firmes apesar de décadas de trabalho, selecionando cuidadosamente cada pigmento para as pinturas murais que guiariam a alma de um faraó pela vida após a morte. Os azuis profundos feitos de lápis lazuli triturado, mais valiosos que ouro puro. Os vermelhos vibrantes de ocre e cinábrio. Os brancos puros de gipsita que capturariam e reteriam a luz da eternidade. Cada cor escolhida não apenas por sua beleza, mas por seu significado, seu poder, sua proteção. Na suave luminosidade da tocha, esses artesãos trabalhavam em silêncio reverente, sabendo que cada traço de seus pincéis, cada hieróglifo cuidadosamente esculpido, servia a um propósito muito maior que a arte. Introend. Eles estavam criando uma fortaleza de fé, um santuário onde o falecido pudesse descansar em segurança, enquanto seu Ka, sua essência espiritual, embarcava na perigosa jornada através do Duat, o submundo egípcio. As próprias paredes contavam histórias de triunfo e proteção. Cenas do faraó apresentando oferendas aos deuses, recebendo suas bênçãos, demonstrando sua dignidade para se juntar a eles no reino eterno. Mas entrelaçados a essas imagens celebrativas, havia avisos, sutis mas inconfundíveis. Maldições escritas em uma escrita sagrada. Projetadas não para ferir os inocentes, mas para proteger o espaço sagrado daqueles que ousassem perturbar o eterno descanso do faraó. Essas não eram as maldições dramáticas como nos filmes que poderíamos imaginar hoje. Eram salvaguardas espirituais cuidadosamente elaboradas, escritas por sacerdotes e escribas que passaram suas vidas inteiras estudando o delicado equilíbrio entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Imagine, se puder, o silêncio reverente de um scriptorium de templo onde mestres sacerdotes trabalhavam à suave luz de lamparinas de óleo. Considere a preparação meticulosa que foi investida em cada frase, cada símbolo, um ritual sagrado tão reconfortante em sua precisão, quanto poderoso em seu propósito. Os sacerdotes consultariam textos antigos, realizariam rituais e buscariam orientação divina antes de inscrever até mesmo uma única palavra. Sua dedicação criando um casulo de sabedoria protetora em torno do eterno descanso de cada faraó. Os próprios hieróglifos eram considerados seres vivos. No pensamento egípcio, escrever algo era trazê-lo à existência. Falar um nome era dar-lhe poder. Inscrever uma maldição era colocar em movimento forças que transcendiam o mundo físico. Isso não era superstição para eles. Era ciência, teologia e lei, todas entrelaçadas em uma compreensão abrangente de como o universo funcionava. Imagine passar os dedos por essas inscrições antigas, sentindo a aspereza sutil onde o cinzel cortou a pedra há 3.000 anos. Cada marca representa horas de trabalho, dias de planejamento, meses de preparação ritual. Os escribas que criaram esses avisos sabiam que estavam forjando algo que sobreviveria a impérios. Algo que continuaria a proteger seu faraó, muito depois que seus próprios nomes fossem esquecidos. Os túmulos foram projetados como mundos completos em miniatura. Câmaras repletas de tudo que o faraó poderia precisar na vida após a morte. Joias de ouro, móveis elaboradamente decorados, armas, roupas, até comida e vinho selados em jarros que arqueólogos ainda encontram intactos hoje. Mas, mais importante, continham as posses mais preciosas do faraó. Seu corpo, preservado através da sagrada arte da mumificação, e seu nome, escrito em hieróglifos imperecíveis que garantiriam sua imortalidade. Os antigos egípcios acreditavam que apagar o nome de alguém era destruir sua alma. É por isso que as maldições protetoras eram tão importantes. Elas não estavam guardando apenas ouro e joias. Estavam protegendo a própria essência do ser do faraó.
O próprio processo de mumificação poderia levar 70 dias, com cada órgão cuidadosamente preservado ou substituído por objetos sagrados, cada detalhe cuidado com precisão religiosa. Imagine o sumo sacerdote supervisionando esse processo sagrado, seu rosto pintado com a maquiagem cerimonial que o conectava aos deuses, suas mãos firmes enquanto realiza rituais transmitidos através de incontáveis gerações. Ele sabe que qualquer erro, qualquer descuido, poderia condenar a alma do faraó a vagar perdida na escuridão entre mundos. O Vale dos Reis foi escolhido para esses túmulos, porque se assemelhava a uma pirâmide, aquela forma mais sagrada, apontando para os céus onde o espírito do faraó eventualmente residiria. Escondido no deserto, acessível apenas por caminhos secretos conhecidos pelos sacerdotes e trabalhadores mais confiáveis, oferecia a combinação perfeita de santidade e segurança. Ou assim esperavam. Os trabalhadores que esculpiam essas tumbas viviam em aldeias especiais, completamente isolados do mundo exterior durante todo o período de trabalho. Faziam juramentos de silêncio, comprometidos por votos que tinham peso tanto religioso quanto legal. Muitos eram artesãos habilidosos que se orgulhavam de seu ofício, criando obras-primas que nunca seriam vistas por olhos vivos uma vez que a tumba fosse selada. Seu pagamento não vinha apenas em ouro e grãos, mas no conhecimento de que estavam participando de algo sagrado, algo que os conectava diretamente à ordem divina do universo. Imagine-se nessas câmaras antigas, cercado pelas preces sussurradas de sacerdotes há muito falecidos. E considere o que impulsionava essas pessoas a preparações tão elaboradas. A morte para eles não era um desconhecido temível, mas um território bem mapeado, com sua própria geografia, suas próprias regras, seus próprios perigos e recompensas. O além era tão real quanto o Nilo, tão concreto quanto as pirâmides que se elevavam no céu do deserto. As inscrições protetoras serviam a múltiplos propósitos. Elas advertiam ladrões de túmulos e invasores, sim, mas também serviam como pontos de referência para a alma do faraó. Instruções para navegar pela complexa paisagem espiritual que o aguardava além da morte. Alguns invocavam deuses específicos para proteção. Outros invocavam o poder de símbolos sagrados e antigas palavras que se acreditava carregarem força através da fronteira entre a vida e a morte. Mas o que esses antigos guardiões verdadeiramente temiam? Que ameaças eles previam que exigiam defesas espirituais tão elaboradas? Que forças acreditavam ser capazes de atravessar os séculos para perturbar o descanso de seu faraó? As respostas a essas perguntas revelam não apenas as superstições de um povo antigo, mas uma compreensão sofisticada da natureza humana, do poder espiritual e da eterna luta entre ordem e caos que continua até os dias de hoje. Eram pessoas que haviam testemunhado o surgimento e o declínio de dinastias, que haviam visto grandes faraós reduzidos a pó e seus monumentos desmoronarem. Eles sabiam que barreiras físicas, não importa o quão fortes, eventualmente falhariam. E assim, esculpiram seus avisos profundamente na pedra. Pintaram-nos com pigmentos que durariam mais que impérios, e os selaram em câmaras que esperavam permanecer ocultas até o fim dos tempos. Mal sabiam eles que seus cuidadosos preparativos um dia se tornariam enigmas para arqueólogos. Seus avisos sagrados transformados em mistérios fascinantes para aventureiros que viam não guardiões espirituais, mas tesouros esperando para serem conquistados. Esses antigos avisos guardavam segredos que só seriam revelados quando seu poder protetor fosse finalmente testado pelo próprio tempo. Para compreender o que eles realmente protegiam, devemos viajar até novembro de 1922, quando um jovem arqueólogo chamado Howard Carter estava no limiar da mais extraordinária descoberta da história egípcia. Imagine, se puder, Carter ajoelhado na areia do Vale dos Reis, suas mãos envelhecidas cuidadosamente removendo séculos de detritos. O sol intenso do deserto bate implacavelmente lá no alto, mas sua concentração permanece firme como rocha. Por anos, ele havia vasculhado este vale sagrado, impulsionado por uma crença inabalável de que em algum lugar, sob essas areias antigas, jazia a tumba do jovem faraó Tutankhamon. Carter não era apenas um caçador de tesouros. Era um homem que compreendia a natureza sagrada de sua busca. Um erudito que respeitava a crença egípcia antiga de que perturbar os mortos era uma grave transgressão. Ainda assim, ele também sabia que essas tumbas guardavam segredos que poderiam iluminar uma das civilizações mais fascinantes da história. O peso dessa responsabilidade o pressionava como o próprio calor do deserto. Naquela manhã fatídica, um trabalhador de Carter gritou. Haviam encontrado algo incomum. Um degrau esculpido na rocha nativa, escondido sob os fundamentos de antigas cabanas de trabalhadores.
À medida que escavavam cuidadosamente, mais degraus apareceram, descendo para a escuridão. O coração de Carter acelerou ao perceber o que haviam descoberto. Uma escadaria intacta, selada e intocada por mais de 3.000 anos. A entrada da tumba trazia o cartucho de Tutankhamon, mas o que realmente chamou a atenção de Carter foram os selos protetores que adornavam a entrada. Não eram meras decorações. Eram poderosas barreiras mágicas, inscritas com hieróglifos que advertiam sobre a retribuição divina para aqueles que perturbassem o eterno descanso do faraó. Os sacerdotes do Egito Antigo haviam colocado esses selos com o máximo cuidado, acreditando que continham o poder de invocar a ira dos próprios deuses. Carter compreendia a gravidade do que estava prestes a fazer. Não estava simplesmente abrindo uma porta, estava cruzando um limiar entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Protegido por maldições que os antigos egípcios acreditavam serem muito reais e muito perigosas. Ainda assim, a busca pelo conhecimento o impelia para frente, mesmo quando sentia o peso daqueles antigos avisos pesando em sua consciência. Quando Carter fez o primeiro pequeno buraco na porta selada e espiou com sua vela, ele testemunhou algo que mudaria a arqueologia para sempre. A luz vacilante da vela revelou vislumbres de objetos dourados, móveis e tesouros além da imaginação. Quando seu patrono Lord Carnarvon perguntou se ele podia ver algo, Carter respondeu com sua famosa frase. Sim, coisas maravilhosas. Mas foram as inscrições de proteção que realmente chamaram sua atenção. Hieróglifos cobriam quase toda a superfície, cada um cuidadosamente posicionado para criar um escudo espiritual abrangente em torno dos restos do jovem faraó. Não eram decorações aleatórias ou simples fórmulas religiosas. Eram construções mágicas sofisticadas, projetadas por sacerdotes mestres que compreendiam as intrincadas relações entre palavras, símbolos e poder espiritual. O túmulo continha 4 santuários aninhados envolvendo o sarcófago de Tutankhamon, cada um inscrito com feitiços de proteção específicos, como camadas de armadura dourada, envolvendo o jovem faraó em segurança eterna. Imagine esses santuários como uma série de abraços protetores, cada um oferecendo sua própria forma de conforto e segurança. O santuário mais externo trazia textos do Livro dos Mortos, guiando o faraó através da jornada do além, como um mapa gentil por um território familiar. Os santuários internos continham proteções mais especializadas, incluindo fórmulas para afastar ameaças específicas, criando um santuário tão seguro quanto os braços amorosos de uma mãe ao redor de seu filho adormecido. Carter passou meses documentando cuidadosamente cada inscrição antes de mover ou perturbar qualquer coisa. Ele reconheceu que esses textos não eram apenas artefatos históricos, mas objetos sagrados criados com reverente cuidado por pessoas que acreditavam profundamente em seu poder. Os hieróglifos pareciam observá-lo enquanto trabalhava, seus olhos antigos seguindo cada movimento dele. Os feitiços de proteção não se limitavam às paredes e santuários. A múmia de Tutankhamon estava envolta em mais de 150 amuletos e talismãs protetores, cada um inscrito com fórmulas específicas projetadas para proteger diferentes partes de seu corpo e alma. Amuletos dourados em forma de olho de Horus protegiam sua visão na vida após a morte. Escaravelhos esculpidos em pedras preciosas garantiam que seu coração seria pesado favoravelmente pelos deuses. Pilares de jade simbolizavam estabilidade e resistência para sua jornada eterna. À medida que Carter desembrulhava a múmia, descobriu que até mesmo as ataduras continham escritos de proteção. Óleos sagrados haviam sido usados para inscrever hieróglifos invisíveis, que só ficariam visíveis sob certas condições, criando múltiplas camadas de proteção espiritual, que iam muito além do que era aparente para um observador casual. A máscara funerária do jovem faraó, talvez o artefato mais famoso do túmulo, era por si só uma obra-prima da magia protetora. Cada elemento de seu design carregava um significado simbólico. Mas Carter também notou algo intrigante. Sinais de que o túmulo havia sido visitado logo após o enterro de Tutankhamon, não por saqueadores, mas por sacerdotes que vieram realizar rituais de proteção adicionais. Eles haviam selado e ressalado algumas câmaras, adicionado novas inscrições de proteção e reorganizado alguns dos bens funerários. Era como se tivessem pressentido que o jovem faraó precisaria de proteção extra para alguma ameaça não especificada. O mistério se aprofundou quando Carter descobriu que alguns dos feitiços de proteção no túmulo de Tutankhamon eram variações incomuns de fórmulas padrão, modificadas de maneiras que sugeriam que os sacerdotes estavam respondendo a preocupações específicas sobre a segurança póstuma do faraó. Não eram maldições protetoras genéricas copiadas de textos antigos,
mas escudos espirituais personalizados criados especificamente para este enterro em particular. As implicações eram impressionantes. Os sacerdotes que selaram o túmulo de Tutancâmon acreditavam que este faraó enfrentava ameaças que exigiam proteção extraordinária. Mas o que poderia ter motivado tais precauções elaboradas? Que perigos eles anteciparam que as proteções de sepultamento convencionais não poderiam enfrentar? A descoberta de Carter do túmulo de Tutancâmon revelou não apenas a riqueza e a arte do Egito Antigo, mas o sofisticado pensamento mágico que sustentava toda a sua civilização. Essas pessoas não viam magia e ciência como disciplinas separadas, mas como diferentes aspectos de uma compreensão abrangente de como o universo funcionava. Suas proteções mágicas não eram crendices supersticiosas, mas tecnologias espirituais cuidadosamente elaboradas, projetadas para alcançar resultados específicos. No entanto, Tutancâmon não era o único faraó cujo túmulo revelou medidas de proteção tão elaboradas. À medida que a descoberta de Carter despertou um renovado interesse na arqueologia egípcia, outros túmulos revelariam seus próprios segredos, cada um adicionando peças ao quebra-cabeça de por que esses antigos guardiões se sentiam compelidos a criar defesas espirituais tão elaboradas. Os métodos de proteção descobertos no túmulo de Tutancâmon provariam ser apenas o começo de uma história muito maior. Uma história de proteção espiritual sistemática que ia muito além do enterro de um único faraó, revelando a existência de uma infraestrutura mágica inteira projetada para proteger os governantes do Egito não apenas em vida, mas por toda a eternidade. E no coração deste sistema jaziam segredos que desafiariam tudo o que os arqueólogos pensavam saber sobre as práticas religiosas do Egito Antigo. Uma história de proteção espiritual sistemática que ia muito além do enterro de um único faraó, revelando a existência de uma infraestrutura mágica inteira projetada para proteger os governantes do Egito não apenas em vida, mas por toda a eternidade. Conforme as descobertas de Carter ecoavam pelo mundo arqueológico, revelavam algo profundo sobre a natureza da proteção em si. Não eram práticas mágicas isoladas, mas parte de uma sofisticada tecnologia espiritual que levou séculos para ser aperfeiçoada. Para compreender o verdadeiro alcance dessas antigas salvaguardas, precisamos mergulhar mais fundo na própria linguagem que tornava tal proteção possível. Imagine-se diante da parede de um antigo túmulo egípcio, seus dedos traçando os intrincados hieróglifos esculpidos profundamente na pedra. Cada símbolo que você toca representa não apenas uma palavra ou conceito, mas uma chave para desvendar poderes que os antigos egípcios acreditavam poder remodelar a própria realidade. Esta era a linguagem da proteção eterna, um script sagrado que representou a primeira tentativa sistemática da humanidade de codificar forças espirituais em forma escrita. Os hieróglifos que você vê diante de si não eram simplesmente letras dispostas para formar palavras. Cada símbolo era considerado portador de seu próprio poder inerente, sua própria essência espiritual, que poderia ser ativada através do conhecimento adequado e da preparação ritual. Quando os sacerdotes egípcios esculpiam esses símbolos nas paredes dos túmulos, não estavam apenas escrevendo mensagens, estavam realizando magia, criando máquinas espirituais projetadas para operar autonomamente por milhares de anos. Considere a complexidade deste empreendimento. Desenvolvedores de software passam anos aprendendo a escrever códigos que funcionarão de forma confiável por décadas. Os antigos sacerdotes egípcios estavam tentando algo muito mais ambicioso: criar um programa espiritual que continuaria funcionando efetivamente por toda a eternidade, protegendo e guiando as almas de seus faraós, muito depois de os próprios sacerdotes terem passado para o além. O sistema hieroglífico que desenvolveram para esse propósito era notavelmente sofisticado, como uma orquestra sinfônica perfeitamente harmonizada, onde cada nota serve a múltiplos propósitos harmoniosos. Operava em múltiplos níveis simultaneamente, com cada símbolo carregando significado literal, valor fonético e significância espiritual. Imagine um único traço de pincel que pudesse pintar uma imagem, cantar uma canção e oferecer uma prece ao mesmo tempo. Imagine a dedicação silenciosa dos sacerdotes que criaram esses textos, mestres em linguística, teologia e prática mágica, trabalhando na atmosfera serena dos ateliês dos templos. Seu artesanato paciente era como o de mestres tecelões, entrelaçando palavras e significados para criar mantos de proteção que abrigariam seus faraós por toda a eternidade. Imagine, se puder, o jovem aprendiz de sacerdote aprendendo a escrever seu primeiro feitiço protetor. Ele deve memorizar não apenas as formas de centenas de hieróglifos, mas também os rituais adequados para consagrar seus materiais de escrita, os horários específicos do dia em que certas fórmulas protetoras seriam mais eficazes,
e as elaboradas cerimônias de purificação necessárias antes de tocar textos sagrados. Todos os aspectos do processo de escrita estavam envoltos em significado religioso. As próprias ferramentas eram consideradas sagradas. As canetas de junco usadas para escrever textos protetores eram frequentemente feitas de plantas abençoadas por sacerdotes do templo. A tinta era misturada com pedras em pó e minerais que acreditavam possuir propriedades protetoras. Até a superfície de papiro ou pedra que receberia a escrita era preparada através de elaborados rituais projetados para torná-la receptiva a energias mágicas. Os textos protetores mais poderosos eram escritos em formas especializadas de escrita hieroglífica, conhecidas apenas pelos sacerdotes de mais alto escalão. Esses hieróglifos criptográficos utilizavam formas alternativas de símbolos familiares, ou combinavam múltiplos glifos em sinais complexos, que só poderiam ser lidos por aqueles que possuíssem o treinamento adequado. Na prática, os egípcios desenvolveram uma forma de criptografia mágica que servia como uma camada adicional de proteção para seus feitiços mais importantes. Os textos apotropaicos, aqueles especificamente projetados para afastar o mal, seguiam fórmulas precisas que haviam sido desenvolvidas e refinadas ao longo de séculos. Não eram orações improvisadas ou invocações casuais, mas construções espirituais cuidadosamente elaboradas, com propósitos específicos e mecanismos de ação bem definidos. Alguns eram projetados para confundir e desviar forças malevolentes. Outros criavam barreiras espirituais que não podiam ser atravessadas por entidades sem autorização adequada. Outros ainda serviam como sistemas de alerta antecipado, notificando divindades protetoras quando o túmulo estava ameaçado. Imagine um sacerdote mestre trabalhando à luz de uma lâmpada no compartimento mais profundo de um túmulo. Sua mão firme apesar da magnitude de sua tarefa. Ele está inscrevendo uma fórmula que aprendeu com seu próprio mestre décadas atrás. Palavras que foram transmitidas através de uma cadeia ininterrupta de tradição que se estende até o lendário Imhotep. Cada traço de seu pincel é deliberado, cada curva e linha posicionada com precisão matemática. A disposição espacial desses textos protetivos era tão importante quanto seu conteúdo, criando uma arquitetura sagrada tão cuidadosamente planejada quanto o mais belo jardim. Imagine essas antigas câmaras, onde certos feitiços tinham de ser colocados próximos às portas, como guardiões acolhedores que poderiam suavemente examinar todos os que entrassem. Outros eram posicionados em direções cardeais específicas, criando uma bússola espiritual que guiaria a alma do faraó pela geografia do além-túmulo, com a mesma precisão com que as estrelas guiam viajantes através dos céus noturnos. Outros ainda eram escondidos em lugares onde apenas o Ka do faraó seria capaz de encontrá-los, como tesouros secretos escondidos por pais amorosos para que seus filhos os descobram no momento certo, proporcionando conforto e recursos para sua jornada eterna, através de reinos de maravilha e luz. Os sacerdotes egípcios desenvolveram toda uma taxonomia de fórmulas protetivas, cada uma otimizada para tipos específicos de ameaças. Havia feitiços para prevenir a decadência física, outros para afastar predadores espirituais, e ainda outros projetados para manter a conexão do túmulo com as forças cósmicas que sustentavam o poder faraônico. Alguns eram ativados imediatamente após a inscrição, enquanto outros permaneciam latentes até serem desencadeados por condições ou eventos específicos. A linguagem usada nesses textos protetivos era frequentemente arcaica, empregando formas de palavras e estruturas gramaticais que já eram antigas até para os próprios sacerdotes que as inscreviam. Isso não era simples tradicionalismo ou conservadorismo. Os egípcios acreditavam que as formas mais antigas de linguagem possuíam maior poder espiritual, por estarem mais próximas da época em que os deuses caminhavam entre os humanos e a magia fluía mais livremente pelo mundo. Muitas das fórmulas protetivas incluíam o que os estudiosos agora chamam de enunciados performativos, declarações que não apenas descreviam a realidade, mas efetivamente a alteravam através do ato de serem faladas ou escritas. Quando um sacerdote inscrevia as palavras "Este túmulo é protegido pelo poder de Ra", ele não estava apenas fazendo uma afirmação sobre as defesas espirituais do túmulo. Estava realmente invocando a proteção de Ra através do próprio ato de escrever essas palavras. Os hieróglifos em si eram considerados verdadeiramente vivos. Textos religiosos egípcios falam de alimentar as palavras escritas através de oferendas e rituais regulares, garantindo que mantivessem seu poder ao longo do tempo. Sacerdotes dos templos realizariam cerimônias diárias para fortalecer as inscrições protetivas nos túmulos reais, lendo os textos sagrados em voz alta
e oferecendo incenso e libações para manter o mecanismo espiritual funcionando de forma adequada. Mas esse elaborado sistema de proteção escrita foi projetado para fazer mais do que simplesmente afastar saqueadores de túmulos ou espíritos malevolentes. Essas palavras detinham um poder além da própria linguagem, um poder que se estendia a reinos que os antigos egípcios compreendiam, mas que os estudiosos modernos apenas começam a explorar. O verdadeiro alcance de sua tecnologia mágica só se tornaria aparente quando os arqueólogos começassem a descobrir evidências de ameaças que nenhuma força terrena poderia enfrentar, perigos que exigiam proteção não apenas para o corpo e o tesouro, mas para a própria alma em sua perigosa jornada através do além. Essas proteções escritas eram as guardiãs de algo muito mais precioso do que ouro ou joias. Eram as custódias da própria identidade, as preservadoras da consciência através da fronteira da morte. E para compreender contra o que estavam protegendo, devemos seguir a alma do faraó em sua jornada através da paisagem mística que se estendia além do limiar da existência mortal. No entanto, essas palavras detinham um poder que alcançava muito além das paredes do túmulo. Não eram meras descrições de realidades espirituais. Eram realidades espirituais codificadas em forma escrita, projetadas para serem ativadas quando seu significado mais profundo fosse verdadeiramente compreendido. E para compreender seu propósito final, devemos seguir sua jornada mais perigosa, para o reino misterioso que os antigos egípcios chamavam de Duat. Imagine, se puder, a própria consciência se desprendendo do corpo físico no momento da morte, encontrando-se subitamente em uma paisagem que opera de acordo com regras completamente diferentes daquelas do mundo mortal. Este é o Duat, o submundo egípcio, um reino onde pensamentos se tornam tangíveis, onde intenções se manifestam como entidades vivas, e onde a alma deve navegar por desafios que seriam literalmente impensáveis para a mente dos vivos. Imagine-se como o Ka de um faraó, sua essência espiritual, emergindo pela primeira vez neste reino além do mundo. A paisagem diante de você se move e se transforma, seguindo uma lógica misteriosa própria. Rios de luz estelar fluem por vales esculpidos no tempo cristalizado. Montanhas de memórias esquecidas se elevam em direção a céus repletos dos sonhos dos deuses. Este não é um lugar de punição ou recompensa como poderíamos imaginar o inferno ou o paraíso, mas uma realidade espiritual complexa, com sua própria geografia, clima e habitantes nativos. A jornada através do Duat não era uma breve passagem da vida para o além, mas uma jornada épica que poderia durar séculos para ser completada. A alma do faraó encontraria uma sucessão de desafios, cada um projetado para testar diferentes aspectos de seu desenvolvimento espiritual e aptidão para a consciência divina. Alguns desafios eram enigmas que exigiam sabedoria para serem resolvidos. Outros eram provações de coragem que demandavam que a alma enfrentasse seus medos mais profundos. Outros ainda eram testes de compaixão e justiça que revelavam o verdadeiro caráter do falecido. O primeiro desafio que aguardava a alma do faraó era o Lago de Fogo, embora isso pareça muito mais assustador do que realmente era. Imagine, em vez disso, uma vasta extensão de luz suave e purificadora, como o brilho quente de inúmeras velas que purificaria suavemente quaisquer impurezas espirituais que pudessem ter se acumulado durante sua vida. Não era o fogo infernal de punição que poderíamos temer, mas um processo de limpeza tão essencial e reconfortante quanto um banho quente após uma longa jornada. Aqueles que viveram retamente passariam por essas chamas curativas sem danos, sentindo apenas o gentil abraço da purificação. Mesmo aqueles carregados de preocupações não resolvidas se encontrariam não presos, mas amorosamente acolhidos nesta luz transformadora, até estarem prontos para continuar sua jornada. Como descansar em um lugar quente e seguro, até que a manhã chegue e o caminho à frente se torne claro. Além do Lago de Fogo, estava a Serpente do Caos, uma entidade cósmica enorme que representava as forças fundamentais da entropia e dissolução que constantemente ameaçam desfazer o universo ordenado. Isso não era simplesmente um obstáculo a ser superado, mas um teste do compromisso do faraó em manter a ordem cósmica. A alma que pudesse encarar a serpente sem perder sua integridade essencial demonstraria sua dignidade para se juntar aos deuses em sua luta eterna contra as forças do caos. Imagine o Ka do faraó diante desta serpente cósmica, suas escamas refletindo a luz de estrelas distantes, seus olhos guardando a sabedoria da escuridão primordial. O encontro não é uma batalha em nenhum sentido convencional, mas um momento de reconhecimento. A alma reconhecendo seu papel no grande drama cósmico, aceitando sua responsabilidade de servir como guardiã da ordem nos reinos espiritual e material. Agora,
Você pode imaginar que o aspecto mais desafiador da jornada pelo Duat era sua solidão fundamental. Mas imagine em vez disso um tipo diferente de solidão. Não o isolamento assustador que poderíamos temer, mas o silêncio pacífico de um retiro de meditação ou a suave solidão de um passeio ao luar por um jardim familiar. A alma do faraó percorria este caminho individualmente, como um estudante em uma jornada pessoal de descoberta, guiada pelos feitiços protetores inscritos em seu túmulo que serviam como companheiros amorosos. Palavras antigas que sussurravam direção e conforto, como as vozes lembradas de queridos amigos. Em vez de um lugar onde um único passo errado pudesse levar a um vagar sem fim, imagine um reino onde cada passo era gentilmente guiado, onde o próprio caminho foi traçado com o mesmo amor cuidadoso que os pais usam ao ensinar seus filhos a caminhar com segurança pelo mundo. A concepção egípcia do além-vida era notavelmente sofisticada em sua compreensão da consciência e da identidade. Eles reconheciam que a morte não simplesmente transferia a alma de um lugar para outro, mas transformava fundamentalmente a natureza da própria existência. O Ka que emergia no Duat não era simplesmente o faraó vivo em um lugar diferente, mas uma nova forma de ser com capacidades e vulnerabilidades diferentes de tudo experimentado na vida mortal. Essa consciência transformada exigia novas formas de proteção. Barreiras físicas que poderiam deter. Saqueadores de túmulos eram inúteis contra os predadores espirituais, que caçavam almas no Duat. Armas convencionais não podiam defender contra entidades feitas de pura intenção ou emoção cristalizada. Apenas a tecnologia espiritual, as fórmulas sagradas e encantamentos protetivos inscritos no túmulo, podia fornecer defesa eficaz nesse reino além mundano. Os textos protetivos cumpriam múltiplas funções durante a jornada do Duat. Alguns serviam como mapas, fornecendo informações cruciais sobre a geografia espiritual que a alma encontraria. Outros funcionavam como senhas, dando ao Ka do faraó o conhecimento necessário para atravessar postos de controle vigiados por seres divinos. Outros ainda operavam como faróis de emergência, permitindo que a alma chamasse por ajuda de divindades protetoras quando confrontada com desafios intransponíveis. As fórmulas protetivas mais sofisticadas eram projetadas para se adaptar a circunstâncias mutáveis durante a jornada. Continham cláusulas condicionais que ativariam diferentes medidas defensivas, dependendo das ameaças específicas encontradas. Como aplicativos modernos com múltiplas sub-rotinas, esses antigos algoritmos espirituais podiam responder a uma ampla variedade de situações sem exigir gerenciamento ativo da alma do faraó. O destino final da jornada do Duat era o Salão das Duas Verdades, onde o coração do faraó seria pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Isso não era simplesmente uma avaliação moral, mas uma medição precisa da densidade espiritual da alma. Um coração pesado com culpa não resolvida ou corrupção falharia no teste, enquanto um que tivesse alcançado o equilíbrio perfeito através de uma vida justa seria considerado digno da condição divina. Mas mesmo chegar ao Salão das Duas Verdades não garantia sucesso. A alma do faraó poderia encontrar qualquer número de desvios, distrações e perigos pelo caminho. Algumas almas se perdiam no labirinto da memória, revivendo eternamente momentos de suas vidas mortais. Outras eram seduzidas pelo jardim das ilusões, onde prazeres falsos as impediam de continuar a jornada. Outras ainda caíam presas dos devoradores de nomes, entidades que consumiam a própria identidade das almas, deixando-as como meras sombras de si mesmas. As inscrições protetivas no túmulo eram projetadas para guardar contra todas essas possibilidades. Elas criavam um cordão espiritual conectando o corpo enterrado do faraó à sua alma viajante, garantindo que, mesmo se ele se perdesse ou se confundisse no Duat, sempre teria um caminho de volta à segurança. O próprio túmulo servia como uma espécie de acampamento base espiritual. Um local seguro onde a alma poderia descansar e se recuperar durante sua longa jornada. No entanto, por mais elaboradas que fossem suas preparações e sistemas protetivos sofisticados, os sacerdotes egípcios antigos reconheciam que alguns faraós enfrentariam ameaças além dos perigos padrão da jornada do Duat. Alguns governantes, em virtude de suas ações em vida ou das circunstâncias de sua morte, exigiriam proteção extraordinária que as práticas funerárias convencionais não poderiam fornecer. Esses eram os faraós que haviam desafiado a ordem estabelecida, que tentaram reformar a sociedade egípcia segundo sua própria visão, que ousaram redefinir a relação da humanidade com o divino. Suas almas não enfrentariam apenas os testes padrão da vida após a morte, mas teriam que enfrentar forças que buscavam apagá-los completamente da existência. Para esses governantes excepcionais, a proteção convencional era insuficiente.
Eles exigiriam defesas tão extraordinárias quanto as ameaças que enfrentavam. E é para um desses faraós, um revolucionário cuja visão era tão radical que continuava a provocar inimigos mesmo após sua morte, que devemos voltar nossa atenção para compreender como os antigos egípcios lidavam com ameaças que transcendiam os limites ordinários da vida e da morte. Contudo, até essas proteções elaboradas se mostrariam insuficientes para o desafio mais extraordinário que os aguardava. Ameaças tão sem precedentes que forçariam os antigos sacerdotes a ir além dos próprios fundamentos da prática mágica. Para compreender a sofisticação final da magia protetiva egípcia, devemos examinar o caso de um governante cuja visão revolucionária lhe rendeu inimigos não apenas entre os vivos, mas entre os próprios poderes cósmicos. Imagine, se puder, um faraó sozinho no telhado de seu palácio, olhando para um sol que só ele, entre todos os egípcios, ousava chamar por um nome diferente. Este é Akhenaten, o faraó herege cuja revolução religiosa abalaria os fundamentos da civilização egípcia e exigiria medidas protetivas como nunca antes concebidas. Akhenaten não era simplesmente um reformador ou um inovador. Era um visionário que tentou redefinir completamente a relação da humanidade com o divino. Imagine alguém tentando mudar não apenas as regras de um jogo, mas a própria natureza de jogar. Durante mais de 1000 anos, o povo egípcio encontrou conforto no culto a um panteão de deuses, cada um governando diferentes aspectos da vida e da morte, como uma família extensa e amorosa. Ra governava o sol com calor paternal. Osíris regia o submundo com orientação gentil. Ísis protegia mães e crianças com cuidado maternal. Thoth guiava a sabedoria e a escrita com paciência de erudito. Esse ecossistema divino havia proporcionado estabilidade e significado para incontáveis gerações, como um vasto e reconfortante tapete tecido de tradição e confiança. Mas Akhenaton olhou para esse sistema antigo e não viu sabedoria, mas sim desordem espiritual. Ele proclamou que havia apenas um Deus digno de adoração: Aton, o disco solar que trazia luz e vida a toda a criação. Isso não era simplesmente adicionar outra divindade ao panteão. Era declarar que todos os outros deuses eram falsos, seus sacerdotes eram charlatães, e seus elaborados templos eram monumentos à ilusão espiritual. A magnitude deste desafio não pode ser exagerada. Akhenaton estava essencialmente declarando guerra a toda a infraestrutura espiritual da civilização egípcia. Ele não estava apenas mudando a política religiosa, estava tentando reescrever a própria natureza da realidade. Os sacerdotes que haviam servido os deuses tradicionais por séculos, de repente viram seu trabalho de vida ser descartado como superstição sem sentido. Imagine o caos que se espalhou pelo Egito quando a notícia do decreto de Akhenaton se propagou. Templos que haviam existido por séculos foram ordenados a fechar. Estátuas de deuses queridos foram depreciadas ou destruídas. Sacerdotes que haviam dedicado suas vidas a servir divindades específicas se viram desempregados da noite para o dia. As certezas espirituais confortáveis que haviam guiado a vida egípcia por gerações foram subitamente proclamadas como mentiras. Mas a revolução de Akhenaton ia além da mera política religiosa. Ele transferiu a capital do Egito de Tebas para uma cidade completamente nova, Amarna, projetada de acordo com sua visão revolucionária. Ele mudou as convenções artísticas, incentivando representações mais realistas da forma humana, em vez das figuras idealizadas que haviam dominado a arte egípcia por séculos. Ele até mudou a forma como se apresentava, aparecendo na arte como uma figura alongada, quase alienígena, que parecia pertencer a uma espécie diferente dos humanos comuns. A resistência à revolução de Akhenaton foi imediata e intensa. Os sacerdotes destituídos não simplesmente aceitaram sua demissão em silêncio. Eles começaram a trabalhar ativamente para minar a autoridade do faraó. Governadores regionais, muitos dos quais deviam seus cargos ao establishment religioso tradicional, começaram a questionar a legitimidade do faraó. Mas a verdadeira oposição perigosa a Akhenaton veio de forças que operavam além do âmbito da resistência política normal. De acordo com a crença egípcia, os deuses antigos não eram apenas símbolos ou conceitos, mas seres com sua própria consciência, desejos e poder. Akhenaton não estava apenas ofendendo sacerdotes humanos, estava desafiando entidades divinas que tinham a capacidade de responder à sua ameaça. A visão de mundo egípcia sustentava que os deuses podiam intervir diretamente nos assuntos humanos quando suficientemente provocados. Eles podiam inspirar sonhos e visões, influenciar o curso das batalhas, causar pragas e fomes, e até atingir indivíduos que tivessem provocado sua desaprovação.
Um faraó que os declarasse ídolos falsos, naturalmente se tornaria alvo de sua ira coletiva. Imagine Akhenaton em seus últimos anos, cada vez mais isolado enquanto sua visão revolucionária desmoronava ao seu redor. Sua nova capital estava lutando economicamente, pois parceiros comerciais, perturbados pela agitação religiosa do Egito, começaram a procurar comércio em outros lugares. Seu exército estava sobrecarregado, à medida que os estados vassalos, sentindo fraqueza, começavam a afirmar sua independência. Sua própria família estava se fragmentando, enquanto o estresse da oposição constante cobrava seu preço. Mas talvez o mais preocupante fossem os sinais de que forças divinas estavam trabalhando ativamente contra ele. Falhas nas colheitas assolaram o Egito durante seu reinado, sugerindo que os deuses agrícolas estavam retendo suas bênçãos. Pragas atingiam sua cidade de Amarna com frequência incomum, implicando que as divindades da saúde e proteção haviam retirado seu apoio. Até o próprio Sol, símbolo de seu amado Atum, parecia estar se voltando contra ele, pois eclipses solares ocorriam com regularidade ominosa durante seus últimos anos. Quando Akhenaton finalmente morreu, seus oponentes agiram rapidamente para apagar todos os vestígios de sua revolução. Seu sucessor, o jovem faraó Tutankhamon, imediatamente restaurou os deuses tradicionais e transferiu a capital de volta para Tebas. A cidade de Akhenaton, Amarna, foi abandonada e deixada para ruir no deserto. Seu nome foi raspado de monumentos e removido dos registros oficiais em uma tentativa de fazer parecer que seu reinado nunca havia acontecido. Mas as medidas mais severas foram reservadas para o enterro e existência póstuma de Akhenaton. Embora mesmo estas tenham surgido por amor, não por medo. Imagine os sacerdotes que prepararam sua tumba, compreendendo com o coração pesado que este faraó enfrentaria desafios únicos no além que nenhuma proteção convencional poderia abordar. Os deuses tradicionais, a quem ele havia desafiado, não simplesmente ignorariam sua presença no Duat, mas como membros de família decepcionados, poderiam se afastar, deixando de oferecer sua orientação e proteção habituais. Imagine esses sacerdotes dedicados trabalhando à luz de velas, sua preocupação tão terna quanto a de pais preparando proteção extra para uma criança que embarca em uma jornada difícil, sabendo que devem criar algo sem precedentes para garantir sua passagem segura por reinos que podem não mais acolhê-lo com seu calor habitual. As medidas protetoras elaboradas para o enterro de Akhenaton foram sem precedentes em sua complexidade e escopo. Fórmulas protetoras padrão foram modificadas para abordar ameaças divinas específicas. Novos feitiços foram criados que nunca haviam aparecido em nenhuma tumba anterior. Mais notavelmente, os sacerdotes parecem ter desenvolvido medidas protetoras que operavam completamente fora do sistema mágico egípcio tradicional, recorrendo a tradições espirituais de outras culturas que poderiam ser imunes à ira dos deuses egípcios ofendidos. Algumas dessas inovações protetivas eram tão radicais que se tornaram por si só fonte de controvérsia entre os sacerdotes. Ao criar novas formas de proteção mágica, não estariam seguindo os passos de Akhenaten de desafiar a autoridade espiritual estabelecida? O próprio ato de proteger o faraó herege exigia inovações que desafiavam os limites das práticas religiosas aceitáveis. O próprio ato de proteger o faraó herege exigia inovações que desafiavam os limites das práticas religiosas aceitáveis. Os preparativos do túmulo assumiram uma qualidade quase desesperada, enquanto os sacerdotes trabalhavam para desenvolver proteções contra ameaças que mal podiam imaginar. Como proteger uma alma de deuses que tem o poder de reescrever as leis fundamentais da existência espiritual? Como garantir a passagem segura por um reino do além-vida governado pelas próprias entidades que seu faraó havia declarado falsas? Sua solução foi tão brilhante quanto perigosa. Criaram um sistema de proteção paralelo que operava independentemente da magia egípcia tradicional, extraindo poder de fontes que os deuses ofendidos não podiam facilmente acessar ou controlar. Esta inovação se mostraria profética, estabelecendo princípios que mais tarde seriam aplicados para proteger não apenas faraós individuais, mas comunidades inteiras de fiéis, que se encontravam ameaçados por forças além da compreensão convencional. O destino póstumo de Akhenaten permaneceu incerto por séculos após sua morte. Diferentemente de outros faraós, cujo êxito na jornada para o além-vida era confirmado por diversos sinais e presságios, não havia indicações claras de que o faraó herege havia alcançado a condição divina. Alguns interpretavam esse silêncio como evidência de que seus inimigos haviam conseguido destruir sua alma. Outros acreditavam que as medidas protetivas extraordinárias haviam funcionado tão bem que até mesmo forças sobrenaturais benéficas não podiam detectar sua presença no reino espiritual.
O mistério do destino final de Akhenaten assombraria o pensamento religioso egípcio por gerações. Seu caso demonstrou que a proteção individual, por mais sofisticada que fosse, poderia se mostrar insuficiente contra certos tipos de ameaças existenciais. Essa percepção impulsionaria o desenvolvimento de uma abordagem inteiramente nova de defesa espiritual, reconhecendo as limitações de proteger faraós isoladamente e buscando, em vez disso, criar sistemas coletivos de proteção espiritual. Essa percepção impulsionaria o desenvolvimento de uma abordagem inteiramente nova de defesa espiritual, reconhecendo as limitações de proteger faraós isoladamente e buscando, em vez disso, criar sistemas coletivos de proteção espiritual. Os seguidores de Akhenaten enfrentavam perigos ainda maiores do que o próprio faraó, pois careciam da autoridade divina inerente ao cargo faraônico que proporcionava ao menos alguma proteção contra retaliação sobrenatural. Sua situação exigiria abordagens inovadoras de defesa espiritual, que fossem além da proteção individual para abraçar sistemas de segurança mágica baseados na comunidade. Foi essa necessidade de proteger comunidades vulneráveis de fiéis que impulsionaria a próxima grande inovação na magia protetiva egípcia. O desenvolvimento de escudos espirituais coletivos capazes de defender grupos inteiros contra ameaças sobrenaturais que nenhum indivíduo, não importa quão poderoso, poderia enfrentar sozinho. Os seguidores de Akhenaten enfrentavam perigos ainda maiores do que o próprio faraó, pois não possuíam nenhuma das proteções divinas que vinham com o cargo faraônico, mas permaneciam vulneráveis aos mesmos inimigos sobrenaturais que haviam visado seu líder revolucionário. Sua situação forçaria os praticantes espirituais egípcios a desenvolver formas inteiramente novas de proteção mágica, indo além das salvaguardas individuais, para criar escudos coletivos capazes de defender comunidades inteiras contra a retribuição divina. Imagine, se puder, um pequeno grupo dos seguidores mais devotos de Akhenaten reunidos secretamente após a morte do faraó, seus rostos iluminados pela luz vacilante de uma única lâmpada de óleo em uma câmara oculta sob a Amarna. Estes não eram sacerdotes poderosos ou nobres ricos, mas pessoas comuns, escribas, artesãos, servos, que foram conquistados pela visão de Akhenaten de um relacionamento mais simples e direto com o divino. Encontravam-se em uma posição impossível. Os deuses tradicionais, restaurados à proeminência sob Tutankhamon, os viam como cúmplices na rebelião espiritual de Akhenaten. No entanto, haviam investido toda a sua vida espiritual na devoção ao Aten, e não podiam simplesmente abandonar suas crenças, sem sentir que estavam traindo suas convicções mais profundas. Os deuses tradicionais, restaurados ao seu antigo prestígio sob Tutankhamon, os consideravam cúmplices da rebelião espiritual de Akhenaton. Contudo, haviam dedicado toda a sua vida espiritual ao Aten, e não podiam simplesmente abandonar suas crenças, sem sentir que estariam traindo suas convicções mais profundas. Estavam presos entre inimigos divinos que buscavam sua destruição, e um caminho espiritual que não oferecia meios claros de proteção. Imagine esses fiéis seguidores tentando praticar sua religião proibida, nas sombras da sociedade egípcia tradicional. Não podiam construir templos ao Aten, pois tais estruturas seriam imediatamente identificadas e destruídas. Não podiam orar abertamente a sua divindade escolhida, pois tais preces os marcariam como inimigos da ordem religiosa restaurada. Não podiam nem sequer pronunciar o nome de seu faraó em voz alta, pois havia sido oficialmente apagado de todos os registros, e sua menção era tratada como um ato de sedição. Porém, descobriram algo notável em sua perseguição compartilhada. O isolamento que os tornava vulneráveis individualmente criava novas possibilidades de proteção espiritual coletiva. Quando se reuniam em adoração secreta, sua fé combinada gerava uma forma de energia espiritual qualitativamente diferente da devoção individual. Seu compromisso compartilhado com a verdade proibida criava uma espécie de ressonância mágica que parecia protegê-los de detecção sobrenatural. Os sacerdotes que observavam esse fenômeno estavam inicialmente perplexos. A magia tradicional egípcia baseava-se no princípio de que o poder espiritual fluía da autoridade divina através de canais devidamente consagrados. Faraós possuíam tal autoridade em virtude de seu ofício divino. Sacerdotes a adquiriam através da iniciação em mistérios sagrados. Mas esses humildes seguidores do Aten não tinham tais credenciais, e ainda assim, estavam gerando efeitos protetores que rivalizavam com qualquer coisa alcançada pela prática mágica convencional. O segredo estava na própria natureza da experiência espiritual coletiva. Quando indivíduos se uniam em propósito comum e crença compartilhada, criavam algo maior que a soma de suas capacidades espirituais individuais. Sua consciência combinada tornava-se uma espécie de alma coletiva,
que podia acessar recursos espirituais indisponíveis para qualquer membro individual agindo sozinho. Essa entidade espiritual coletiva, formada pela união de crentes devotos, possuía sua própria forma de autoridade mágica, que operava independentemente das hierarquias religiosas tradicionais. Não podia ser facilmente detectada por forças sobrenaturais hostis, porque não operava segundo os padrões familiares que elas eram projetadas para monitorar. Era como uma nova forma de vida espiritual que havia evoluído em resposta a pressões seletivas sem precedentes. Imagine um encontro desses crentes secretos. Suas mãos unidas em um círculo enquanto realizam suas preces proibidas ao Aten. Conforme suas vozes individuais se fundiam num canto unificado, algo notável acontecia. A energia espiritual que geravam começava a formar padrões visíveis no ar ao seu redor. Formas geométricas de luz que pulsavam em ritmo com o batimento cardíaco coletivo. Não eram alucinações ou pensamentos ilusórios, mas manifestações reais da alma coletiva, que haviam criado através de sua devoção compartilhada. O poder protetor dessa entidade espiritual coletiva se estendia muito além do que qualquer membro individual poderia alcançar sozinho. Quando um de seus membros era ameaçado por inimigos sobrenaturais, a alma coletiva podia estender sua proteção para protegê-lo. Quando precisavam de orientação para navegar pela perigosa paisagem espiritual do Egito pós-Akhenaton, sua consciência combinada podia acessar formas de sabedoria divina que a prece individual não podia alcançar. Mas talvez o mais notável fosse que essa proteção coletiva operava através de princípios de sacrifício mútuo e vulnerabilidade compartilhada. Cada membro do grupo tornava-se protetor e protegido, oferecendo sua força espiritual individual para proteger seus companheiros, enquanto simultaneamente buscava na força coletiva do grupo sua própria defesa. Isso criava uma forma de interdependência espiritual, sem precedentes na prática religiosa egípcia tradicional. O desenvolvimento desses métodos de proteção coletiva exigia inovações em técnicas mágicas que desafiavam pressupostos fundamentais sobre como o poder espiritual operava. A magia tradicional egípcia era hierárquica, fluindo dos deuses para os faraós, dos faraós para os sacerdotes, dos sacerdotes para o povo comum, em uma cadeia claramente definida de autoridade. Mas os escudos coletivos criados pelos seguidores de Akhenaton operavam através de redes horizontais de apoio mútuo, que contornavam completamente as hierarquias espirituais convencionais. As técnicas que desenvolveram eram necessariamente sutis e facilmente ocultáveis. Não podiam realizar rituais elaborados ou criar artefatos mágicos permanentes que pudessem ser descobertos pelas autoridades hostis. Em vez disso, aprenderam a tecer feitiços de proteção em atividades ordinárias, refeições compartilhadas que funcionavam como cerimônias de comunhão, canções de trabalho que carregavam fórmulas sagradas, até mesmo gestos simples de saudação que ativavam laços espirituais entre os membros do grupo. Imagine um artesão do grupo, cuidadosamente esculpindo o que parece ser uma simples tigela de madeira para uso de sua família. Mas se você soubesse como olhar, veria que os padrões do grão que ele seguiu traçam símbolos sagrados de proteção, e que as proporções do recipiente correspondem a relações numéricas que o grupo descobriu possuírem significado espiritual. A tigela serve ao seu propósito prático, ao mesmo tempo que funciona como um foco de energia mágica coletiva. Suas casas tornaram-se templos em miniatura, com objetos domésticos dispostos segundo padrões que criavam geometrias sagradas invisíveis para uma observação casual. Suas rotinas diárias incorporavam ciclos de oração que mantinham a conexão espiritual entre os membros do grupo, mesmo quando estavam separados por distância. Suas conversas utilizavam uma linguagem codificada que lhes permitia compartilhar ensinamentos religiosos, enquanto aparentavam discutir assuntos cotidianos. Os métodos de proteção que desenvolveram se mostraram surpreendentemente eficazes. Registros históricos sugerem que comunidades de adoradores secretos de Aten sobreviveram por décadas, ou até séculos após a morte de Akhenaten, mantendo sua fé proibida durante períodos de intensa perseguição. Alguns estudiosos acreditam que vestígios de suas técnicas coletivas de proteção influenciaram movimentos religiosos posteriores em todo o mundo mediterrâneo. Mas as maiores ameaças a essas comunidades primitivas não vinham das autoridades humanas, que podiam ser evitadas através do segredo e planejamento cuidadoso, mas sim das forças sobrenaturais que originalmente se opuseram à revolução de Akhenaten. Os deuses tradicionais do Egito não simplesmente esqueceram os seguidores do faraó herege. Eles os caçavam ativamente, buscando eliminar todos os vestígios da rebelião espiritual que havia desafiado sua autoridade. Na verdade,
As maiores ameaças vinham daqueles que nunca perdoaram a rebelião espiritual de Akhenaten, e agora voltavam sua atenção para eliminar seus seguidores dispersos. Esses inimigos operavam com precisão metódica, buscando não apenas destruir fiéis individuais, mas apagar qualquer evidência de que o culto de Aten jamais havia existido. Sua campanha de destruição sistemática testaria a resiliência da proteção espiritual coletiva de formas que seus criadores jamais haviam imaginado. Imagine, se puder, estar nas sombras de uma noite sem lua, observando figuras sombrias movendo-se sistematicamente através das ruínas abandonadas de Amarna. Estes não são saqueadores comuns em busca de ouro e artefatos preciosos. São agentes de um propósito muito mais sinistro, armados com ferramentas destinadas não a roubar tesouros, mas a apagar a memória. Imagine esses visitantes noturnos examinando cuidadosamente cada superfície inscrita nas ruínas, suas tochas lançando sombras dançantes nas paredes que um dia proclamaram a visão revolucionária de Akhenaten. Onde encontravam referências a Aten, metodicamente removiam os hieróglifos. Onde descobriam imagens do faraó herege, as desfiguravam com precisão sistemática. Onde encontravam textos exaltando a supremacia única do Deus Sol, gravavam sobre eles inscrições honrando as divindades tradicionais. Mas isso era mais do que simples vandalismo ou censura política. Os antigos egípcios entendiam que palavras escritas e imagens esculpidas possuíam sua própria realidade espiritual. Apagar um nome era atacar a própria existência da pessoa que ele representava. Desfigurar um texto religioso era enfraquecer as forças espirituais que ele invocava. Esses revisores noturnos estavam engajados em guerra mágica, usando edição e revisão como armas para atacar a existência póstuma de seus inimigos. O escopo dessa eliminação sistemática era impressionante em sua ambição. Registros oficiais foram alterados para fazer com que parecesse que o reinado de Akhenaten nunca havia ocorrido. Os nomes de seus sucessores foram modificados para remover qualquer conexão com sua linhagem. Evidências arqueológicas sugerem que arquivos inteiros de documentos reais foram destruídos ou editados para eliminar referências ao período de Amarna. Considere as implicações de uma campanha tão abrangente de revisão histórica. Isso não era simplesmente uma tentativa de punir hereges individuais ou suprimir ideias perigosas. Era um esforço para remodelar retroativamente a própria realidade, criar uma versão da história egípcia na qual a revolução religiosa nunca tinha acontecido. Os perpetradores entendiam que memória e história não eram registros passivos de eventos passados, mas forças ativas que continuavam a influenciar o presente. As técnicas que empregaram iam muito além da destruição física de registros e monumentos. Eles se envolveram no que poderíamos chamar de guerra temporal, atacando o passado para controlar o futuro. Ao eliminar sistematicamente todos os vestígios da revolução de Akhenaten, buscavam impedir que as gerações futuras sequer soubessem que alternativas ao sistema religioso tradicional haviam existido. Imagine um escriba mestre trabalhando à luz de uma lâmpada em um escritório do templo, copiando cuidadosamente um texto histórico antigo em um papiro fresco. Mas enquanto trabalha, faz alterações sutis, omitindo o nome de um faraó aqui, alterando uma data ali, inserindo novos trechos que apoiam a doutrina religiosa tradicional. Para leitores casuais, sua cópia parece ser uma reprodução fiel do original. Apenas os estudiosos mais cuidadosos poderiam notar as modificações que transformam a história revolucionária em narrativa convencional. Esta campanha sistemática de revisão histórica não foi conduzida por uma única organização ou durante um período específico. Em vez disso, parece ter sido conduzida ao longo de décadas, ou até séculos, por múltiplos grupos trabalhando independentemente rumo ao mesmo objetivo. Sacerdotes leais aos deuses tradicionais removiam referências a Aten dos arquivos dos templos. Escribas reais eliminavam menções a Akhenaten das crônicas oficiais. Até cidadãos comuns, motivados pela ortodoxia religiosa ou prudência política, destruíam documentos pessoais que pudessem ligá-los ao período herético. A dimensão sobrenatural desta campanha de apagamento era particularmente insidiosa. Segundo a crença egípcia, os deuses tradicionais possuíam sua própria agência e podiam inspirar seus seguidores a tomar ações que servissem a propósitos divinos. A natureza sistemática do esforço de eliminação sugere que pode ter sido guiado por uma inteligência sobrenatural que compreendia os mecanismos espirituais da memória e da identidade de maneiras que transcendiam o conhecimento humano ordinário. O ataque aos seguidores de Akhenaten fazia parte desta campanha mais ampla. Como os últimos elos vivos do período herético, eles representavam uma forma de evidência que nenhuma revisão textual conseguiria eliminar. Suas memórias, suas histórias, sua devoção contínua a verdades proibidas.
Estes eram os últimos obstáculos para a completa erradicação da Revolução Amarna. Mas os ataques aos crentes sobreviventes iam além da mera perseguição ou execução. As evidências sugerem que eles foram submetidos a formas de guerra espiritual, projetadas para destruir não apenas seus corpos, mas suas almas. Textos antigos indicam campanhas de maldições que visavam a própria identidade dos adoradores de Aten, tentando apagar seus nomes dos registros cósmicos que determinavam o destino pós-morte. Imagine uma reunião secreta de sacerdotes tradicionalistas, realizando rituais elaborados destinados a cortar as conexões espirituais que uniam os seguidores de Akhenaten ao seu deus proibido. Essas cerimônias combinavam elementos de magia de aprisionamento, apagamento de identidade e exílio espiritual, criando uma forma de quarentena teológica que isolaria as almas heréticas de qualquer fonte de proteção ou orientação divina. A natureza sofisticada desses ataques exigia respostas defensivas igualmente sofisticadas das comunidades atingidas. Os métodos coletivos de proteção que haviam desenvolvido para perseguições comuns mostraram-se insuficientes contra inimigos que compreendiam os princípios mais profundos da existência espiritual. Eles precisavam de inovações capazes de operar no nível da realidade espiritual fundamental, protegendo não apenas sua segurança física ou aceitação social, mas a própria integridade de suas almas. Sua resposta representaria um dos desenvolvimentos mais notáveis na história da prática mágica: a criação de tecnologias espirituais, capazes de preservar a identidade individual e comunitária contra ataques que operavam no nível da lei cósmica. Essas inovações influenciariam a prática espiritual em todo o mundo antigo e estabeleceriam princípios que continuam a operar em várias formas até hoje. Mas o desafio imediato que os seguidores de Akhenaten enfrentavam era a sobrevivência contra inimigos que possuíam recursos que pareciam transcender as capacidades humanas normais. Sua luta colocaria à prova os limites da proteção espiritual coletiva e impulsionaria o desenvolvimento de técnicas defensivas que iam além da magia convencional, explorando reinos que poucos praticantes anteriores haviam investigado. Certa proteção transcendia completamente o reino da política humana e do conflito religioso, operando segundo princípios que conectavam os guardiões espirituais do Egito a forças cósmicas que existiam desde a fundação do mundo. Estes eram os guardiões invisíveis cuja proteção se estendia além de qualquer faraó ou dinastia, além de qualquer sistema religioso ou disputa teológica, penetrando na arquitetura espiritual fundamental que sustentou a civilização egípcia, através de milênios de mudança e desafio. Imagine, se puder, estar na escuridão antes do amanhecer, à beira do deserto egípcio, onde a areia encontra o fértil vale do Nilo. Quando os primeiros raios de sol começam a pintar o horizonte oriental, você pode sentir algo que não tem nada a ver com a transição ordinária da noite para o dia. Há uma presença aqui, antiga e vigilante, que mantém sua vigília desde a coroação do primeiro faraó e continuará muito depois que a última pirâmide tenha se transformado em pó. Esta não é a presença de nenhum deus ou deusa específico do panteão egípcio familiar. É algo mais fundamental, uma infraestrutura espiritual que sustenta e ampara todas as formas mais específicas de proteção divina que já examinamos. Imagine-a como uma vasta rede de guardiões invisíveis, cada um encarregado de manter algum aspecto essencial da ordem cósmica, que torna a vida civilizada possível. Esses guardiões operam segundo princípios que transcendem as crenças ou práticas de qualquer tradição religiosa específica. Eles não se preocupam se os egípcios adoram Ra ou Aten, se seguem costumes tradicionais de sepultamento ou inovações revolucionárias, se apoiam um faraó ou outro. Seu foco está em manter as condições espirituais fundamentais que permitem que a consciência humana exista e floresça em harmonia com a lei cósmica. Considere a complexidade de manter tal sistema ao longo de milhares de anos de mudança cultural e evolução religiosa. As civilizações humanas ascendem e declinam. As ideias religiosas emergem e se desvanecem. Os governantes individuais vivem e morrem. Mas, através de todas essas mudanças superficiais, princípios espirituais mais profundos devem permanecer constantes. Os guardiões invisíveis são os guardiões desses princípios duradouros, os mantenedores da infraestrutura cósmica que opera abaixo do nível da consciência ordinária. Imagine um desses guardiões como ele poderia aparecer para alguém dotado de visão espiritual, não como uma figura humana ou animal familiar, mas como um padrão de energia viva que incorpora algum princípio essencial da ordem cósmica. Um guardião pode manter a geografia espiritual que permite que as almas naveguem no além. Outro pode preservar as relações harmônicas entre a consciência divina e humana.
Ainda outro pode sustentar os padrões fundamentais de crescimento e decadência que regem todos os processos naturais. Essas entidades não interferem nos assuntos humanos de forma dramática como os deuses mitológicos. Ao contrário, atuam por meio de influências sutis que orientam os eventos para resultados que servem à maior harmonia cósmica. Elas podem inspirar um determinado sacerdote a desenvolver uma nova fórmula de proteção, ou guiar um arqueólogo para descobrir conhecimentos que permaneceram ocultos por séculos, ou influenciar os sonhos de um faraó para prepará-lo para os desafios que o aguardam. A proteção que proporcionam opera em múltiplos níveis simultaneamente. No nível mais básico, mantém a estabilidade espiritual que permite que a existência física continue de acordo com leis previsíveis. Sem sua vigilância constante, as forças da entropia e dissolução rapidamente ultrapassariam os delicados padrões de organização que tornam a vida possível. Porém, sua proteção vai além da simples preservação física para englobar o próprio reino da consciência. Elas guardam os caminhos que permitem que a consciência individual se conecte com princípios universais. Mantém os modelos espirituais que preservam qualidades humanas essenciais através das gerações. Protegem os repositórios de sabedoria que permitem que cada civilização construa sobre as conquistas de seus predecessores. Imagine o guardião invisível que zela pela preservação do conhecimento, garantindo que ensinamentos essenciais sejam transmitidos pelos canais apropriados, mesmo quando as instituições superficiais que normalmente os preservam estão ameaçadas ou destruídas. Quando bibliotecas queimam e templos desmoronam, esse guardião inspira certas pessoas a memorizar textos cruciais. Quando perturbações políticas ameaçam interromper as linhagens tradicionais de ensino, ele orienta o conhecimento para novos portadores que podem preservá-lo até que as condições melhorem. Outro guardião mantém os laços espirituais que conectam as gerações passadas, presentes e futuras da humanidade. Ele garante que a sabedoria conquistada por antigos sábios permaneça acessível a seus descendentes. Que o progresso espiritual realizado por civilizações anteriores não se perca para as gerações futuras, e que cada nova era possa construir sobre as conquistas do passado, em vez de simplesmente repeti-las. Os métodos que esses guardiões utilizam para oferecer proteção são tão diversos quanto os aspectos da existência que supervisionam. Alguns atuam por meio do que poderíamos chamar de efeitos de campo espiritual, mantendo padrões de energia invisíveis que influenciam a probabilidade de vários resultados. Outros operam diretamente na consciência, inspirando insights e intuições que guiam os indivíduos para escolhas benéficas. Outros ainda trabalham através da manipulação do que as culturas tradicionais chamavam de destino, garantindo que certos encontros e oportunidades ocorram nos momentos precisos. Sua proteção não se limita aos seres humanos, mas se estende a todas as formas de vida e consciência que participam da ordem cósmica que mantém. Elas guardam a essência espiritual de lugares, garantindo que certas localizações permaneçam propícias à prática espiritual e à comunicação divina. Protegem a integridade dos sistemas naturais, mantendo os delicados equilíbrios que permitem que os ecossistemas funcionem harmoniosamente. Elas até preservam os padrões essenciais de entidades não físicas, garantindo que influências espirituais benéficas permaneçam disponíveis para aqueles que sabem como acessá-las. Os antigos egípcios foram uma das primeiras civilizações humanas a desenvolver métodos sistemáticos para colaborar conscientemente com esses guardiões invisíveis. Suas elaboradas práticas religiosas e mágicas foram concebidas não apenas para pedir favores ou proteção aos deuses, mas para alinhar a atividade humana com os princípios cósmicos mais profundos que os guardiões mantinham. Quando os sacerdotes egípcios desenvolviam fórmulas de proteção para as tumbas faraônicas, eles não estavam simplesmente criando efeitos mágicos isolados. Estavam participando de um vasto esforço colaborativo entre inteligências humanas e não humanas para manter a infraestrutura espiritual que tornava a civilização egípcia possível. Cada inscrição protetora, cada ritual cuidadosamente projetado, cada tumba precisamente construída, era outra contribuição para essa parceria contínua. Imagine um sumo sacerdote egípcio realizando os rituais diários do templo, que mantinham a conexão espiritual entre seu faraó e a ordem cósmica. Ao pronunciar as antigas fórmulas e fazer as oferendas prescritas, ele não está simplesmente realizando movimentos vazios ou tentando manipular forças sobrenaturais para benefício imediato. Ele está participando da manutenção de uma maquinaria espiritual invisível que opera de acordo com princípios mais complexos e sofisticados do que qualquer tecnologia humana já alcançou. A eficácia da magia protetora egípcia derivava, em grande parte, de seu alinhamento com esses princípios cósmicos mais profundos.
Os guardiões invisíveis podiam amplificar e sustentar efeitos mágicos que serviam à maior harmonia, enquanto se opunham ou neutralizavam aqueles que ameaçavam a estabilidade cósmica. Por isso, certas fórmulas de proteção permaneceram eficazes por milhares de anos, enquanto outras falharam quase imediatamente. Não devido a diferenças na técnica mágica, mas por sua relação com a infraestrutura espiritual fundamental que os guardiões mantinham. Mas a proteção mais poderosa que esses guardiões invisíveis podiam proporcionar não era qualquer medida defensiva específica ou fórmula mágica. Era algo muito mais sutil e fundamental. A preservação da própria arquitetura espiritual que tornava todas as formas de proteção possíveis. Essa arquitetura era construída não de pedra ou metal, mas da própria consciência, cristalizada em padrões que podiam perdurar por milênios. Mas a proteção mais poderosa estava incorporada não em fórmulas mágicas ou guardiões espirituais, mas na própria arquitetura física que abrigava essas práticas sagradas. Para compreender a sofisticação suprema da tecnologia de proteção egípcia, devemos examinar os monumentos que serviam como a última linha de defesa contra forças que poderiam ameaçar não apenas faraós individuais ou tradições religiosas específicas, mas os princípios espirituais fundamentais que tornaram possível a civilização egípcia. Imaginem, se puderem, estar diante da grande pirâmide de Gizé como ela apareceria no momento de sua conclusão, há mais de 4.500 anos. A estrutura inteira resplandece como uma joia sob o sol do deserto. Suas pedras de revestimento de calcário polidas, ajustadas com tal precisão, que não se consegue inserir nem mesmo uma lâmina de faca entre elas. No seu ápice, um piramidion dourado captura e foca os raios do sol, enviando feixes brilhantes de luz através do deserto ao redor. Mas o que vocês estão vendo é apenas o aspecto mais superficial de um projeto de construção que representa uma das tentativas mais sofisticadas na história humana de codificar princípios espirituais em forma física. Cada dimensão deste monumento, cada ângulo e proporção, cada câmara oculta e passagem precisamente calculada, foi projetada de acordo com relações matemáticas que conectam a arquitetura terrena às harmonias cósmicas que a maioria dos seres humanos nem sequer pode perceber. Imaginem os mestres construtores que projetaram esta estrutura, trabalhando com conhecimentos que combinavam a compreensão mais avançada de matemática, astronomia e engenharia de sua época com insights espirituais preservados ao longo de incontáveis gerações de formação sacerdotal. Estes não eram meros arquitetos ou supervisores de construção, mas iniciados em mistérios que revelavam as relações mais profundas entre matéria e consciência, entre existência terrena e lei cósmica. A pirâmide não era simplesmente um túmulo ou um monumento ao poder real. Era uma máquina, uma tecnologia espiritual projetada para operar de acordo com princípios que transcendiam as leis ordinárias da física. Sua estrutura interna criava câmaras ressonantes que podiam amplificar e focar energias espirituais com a mesma precisão que um laser moderno foca a luz. Sua geometria externa estabelecia relações harmônicas com movimentos celestiais que permaneciam matematicamente perfeitos ao longo de milhares de anos. Considerem a incrível precisão necessária para alcançar tais efeitos. A base da Grande Pirâmide é nivelada em menos de 2,5 centímetros em toda a sua largura de 230 metros. Sua orientação se alinha com as direções cardeais em até 1/20 de grau. A proporção entre sua altura e seu perímetro de base é exatamente igual à proporção entre o raio e a circunferência de um círculo. Estas não são as tolerâncias da tecnologia de construção antiga, mas a precisão de engenharia avançada que requer conhecimentos e técnicas que os arqueólogos ainda estão tentando compreender. Mas o aspecto mais notável do design da pirâmide era sua engenharia temporal. Sua capacidade de manter suas funções essenciais ao longo de milhares de anos de interferência natural e humana. Os construtores entendiam que sua construção enfrentaria terremotos, tempestades de areia, saqueadores de túmulos e eventual colapso político. Ainda assim a projetaram para continuar operando efetivamente apesar de todos esses desafios. Imaginem as câmaras ocultas dentro da pirâmide. Espaços que foram selados durante a construção e permaneceram intocados por milênios. Estas não eram áreas de armazenamento ou câmaras funerárias em nenhum sentido convencional, mas cavidades ressonantes, projetadas para manter frequências vibracionais específicas, que preservariam a eficácia espiritual de toda a estrutura. Como diapasões construídos na própria arquitetura, continuavam a gerar harmonias protetivas muito depois que os construtores originais já haviam passado para a lenda. As passagens internas da pirâmide criavam um mandala tridimensional.
uma geometria sagrada que guiava a energia espiritual através de caminhos cuidadosamente calculados. Iniciados que tinham permissão para entrar nessas passagens, experimentavam uma transformação da consciência, que os preparava para a comunhão direta com os princípios cósmicos que a estrutura incorporava. A jornada através da pirâmide era, por si só, uma forma de iniciação, com cada câmara representando um estágio diferente de desenvolvimento espiritual. As relações matemáticas incorporadas no design da pirâmide codificavam conhecimentos avançados de astronomia, geografia e física, que não seriam redescobertos pela ciência convencional por milhares de anos. As dimensões da estrutura incorporavam medidas precisas do raio polar da Terra, da unidade astronômica que mede a distância da Terra ao Sol, e do ciclo de precessão que governa a lenta rotação do eixo terrestre ao longo de um período de 26,0 anos. Mas esses constantes matemáticos não eram simplesmente codificados para preservar conhecimento científico. Eles serviam como parâmetros de sintonia, que mantinham a relação harmônica da pirâmide com os ciclos cósmicos e movimentos celestiais. Enquanto a Terra girava e orbitava o Sol, enquanto o sistema solar se movia através da galáxia, enquanto ciclos cósmicos maiores se desdobravam através de milênios, a pirâmide permanecia precisamente calibrada para receber e transmitir energias espirituais que conectavam a existência terrena a princípios universais. Imagine a pirâmide durante as horas noturnas, quando sua aparência externa não sugeria nada além de uma massa imponente de blocos de pedra. Mas para aqueles dotados de visão espiritual, a estrutura teria aparecido como um farol de energia organizada, suas câmaras internas irradiando harmônicos que se estendiam muito além do espectro visível. O monumento estava mais ativo durante as horas de escuridão, quando a radiação solar não interferia nas energias sutis que ela era projetada para processar. A função protetora da pirâmide operava em múltiplos níveis simultaneamente. No nível mais básico, servia como âncora física para a consciência do faraó, garantindo que sua essência espiritual permanecesse conectada ao mundo material, mesmo enquanto sua alma navegava através do além-vida. A precisão matemática da estrutura criava uma espécie de sistema GPS cósmico, que permitiria que seu Ka navegasse de volta à sua base terrena, independentemente de quão longe viajasse em outras dimensões. Mas a proteção da pirâmide se estendia muito além de qualquer faraó individual, para abranger toda a infraestrutura espiritual da civilização egípcia. Funcionava como uma espécie de estação de retransmissão cósmica, recebendo transmissões espirituais de níveis superiores de organização cósmica e retransmitindo-as em formas que pudessem ser absorvidas e utilizadas pela consciência humana. Os sacerdotes que serviam no complexo da pirâmide não estavam simplesmente realizando cerimônias religiosas, mas mantendo uma rede de comunicação que conectava a Terra a níveis galácticos e universais de inteligência. A construção de tal monumento exigia recursos e coordenação que ultrapassavam os limites conhecidos da civilização antiga. Imagine a logística envolvida em extrair, transportar e posicionar com precisão mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 15 toneladas, usando apenas as ferramentas e técnicas disponíveis no mundo antigo. O projeto requeria não apenas enormes forças de trabalho, mas conhecimentos sofisticados de ciência dos materiais, engenharia hidráulica e medição de precisão que rivalizam com qualquer coisa alcançada pela tecnologia moderna. No entanto, os construtores antigos realizaram esse tremendo feito de engenharia e tecnologia espiritual, usando métodos que permanecem em grande parte misteriosos para arqueólogos contemporâneos. Alguns pesquisadores sugerem que eles possuíam conhecimento de manipulação de energia, que lhes permitia reduzir o peso efetivo de massivos blocos de pedra durante o transporte e posicionamento. Outros propõem que tinham acesso a conhecimentos matemáticos e astronômicos avançados que lhes permitiam projetar monumentos com uma precisão difícil de alcançar, mesmo com o design assistido por computador atual. Mas nem mesmo a Grande Pirâmide, com toda sua sofisticada tecnologia espiritual e precisão matemática, poderia proteger contra a única força que, em última instância, ameaça todos os projetos de construção física, não importa quão cuidadosamente projetados ou precisamente engenheirados. Esta era a erosão implacável do próprio tempo, que eventualmente testaria os limites da mais avançada arquitetura protetora já concebida pela civilização humana. Na verdade, nem mesmo as pirâmides poderiam proteger contra a única força que se provou mais destrutiva que qualquer saqueador de túmulos, mais implacável que qualquer inimigo sobrenatural, mais persistente que qualquer campanha de apagamento histórico. E aqui, meu querido amigo, encontra-se o segredo mais profundo de todos. Um que conecta esses antigos guardiões diretamente à sua própria vida
de maneiras que você jamais poderia ter imaginado. Este era o tempo em si, não meramente a passagem de anos ou séculos, mas a força fundamental da dissolução temporal que ameaçava reduzir todas as realizações humanas à poeira esquecida, a menos que fosse ativamente resistida através das formas mais sofisticadas de preservação espiritual, já concebidas pela sabedoria faraônica. Imagine se conseguir estar em silêncio pacífico no deserto ao lado da Grande Pirâmide, enquanto o sol se põe suavemente no ano de 2024, mais de 4.500 anos após sua construção. O brilhante revestimento de calcário branco que outrora a fazia brilhar como uma joia, há muito foi removido. Não através de destruição, mas porque construtores posteriores admiravam tanto suas pedras perfeitas que as retiraram cuidadosamente para seus próprios projetos preciosos. O piramídeo dourado que antes coroava seu ápice desapareceu nas brumas da história como uma joia da coroa passada através de gerações que já não podemos mais rastrear. Clima e terremotos deslocaram seus blocos maciços, criando lacunas e irregularidades que poderiam ter surpreendido seus arquitetos originais, mas que de alguma forma conferiram ao monumento uma dignidade suave e desgastada, como o rosto de um ancião querido marcado pelo tempo, mas ainda irradiando sabedoria e força. Contudo, algo notável sobreviveu a esse processo de deterioração física. Embora a aparência externa da pirâmide tenha sido transformada pelo tempo e pela interferência humana, sua função espiritual essencial continua a operar. As relações harmônicas incorporadas em suas proporções matemáticas permanecem intactas. As câmaras ressonantes dentro de sua estrutura ainda geram as frequências para as quais foram projetadas para manter. Os alinhamentos cósmicos que a conectam aos movimentos celestiais continuam a operar com a precisão que seus construtores pretenderam. Imagine a consciência de um antigo faraó, corporificada em seu Ka, retornando como um viajante que volta para casa, após milênios de jornada, através do além-vida. O monumento físico que ele recorda mudou além de qualquer reconhecimento. Suas superfícies suavemente desgastadas como um livro favorito cujas páginas foram suavizadas por incontáveis mãos amorosas, seus corredores internos parcialmente deslocados pela paciente obra do tempo. Ainda assim, imagine sua quieta satisfação ao descobrir que a infraestrutura espiritual de que necessita para navegação e sustento permanece totalmente operacional, tão confiável e acolhedora como no dia em que seu corpo foi pela primeira vez sepultado em suas câmaras. É como retornar a uma casa da infância que foi renovada, mas ainda conserva o calor e a familiaridade que a tornam verdadeiramente lar. O coração essencial de seu santuário pulsa com o mesmo ritmo constante que o sustentou através das eras. Essa persistência da função essencial apesar da transformação superficial revela a sofisticação definitiva da engenharia temporal egípcia. Os construtores das pirâmides compreendiam que o tempo opera segundo princípios diferentes em diferentes níveis de realidade. A matéria física está sujeita à entropia e à decadência, mas os padrões espirituais e as relações harmônicas podem manter sua integridade ao longo de escalas temporais geológicas, desde que sejam adequadamente codificados em estruturas apropriadas. A vitória dos faraós sobre o tempo não foi alcançada através da preservação de seus corpos físicos ou monumentos, embora estes fossem componentes importantes de sua estratégia global. Em vez disso, foi conquistada por meio da criação de padrões informacionais que poderiam sobreviver à destruição de qualquer substrato físico específico. Assim como a informação genética que passa de uma geração para a próxima, apesar da morte de organismos individuais. Os padrões essenciais da consciência faraônica foram codificados em formas que poderiam transcender as limitações de qualquer encarnação material específica. Considere as implicações desta abordagem da imortalidade. Os faraós não estavam tentando preservar suas personalidades mortais inalteradas para a eternidade, como se a morte fosse simplesmente uma interrupção inconveniente na vida ordinária. Em vez disso, estavam participando de um processo de evolução consciente, que transformaria sua consciência individual em algo muito mais estável e duradouro do que a consciência biológica poderia ser. Imagine a alma do faraó descobrindo que a jornada, através da morte, revelara aspectos da identidade muito mais fundamentais do que as características de personalidade e memórias que haviam definido sua existência terrena. Esses padrões mais profundos de consciência eram como equações matemáticas escritas na linguagem do espírito. Formulações abstratas que poderiam ser instanciadas em inúmeras formas diferentes, mantendo sua estrutura e significado essenciais. As tecnologias protetivas desenvolvidas pelos sacerdotes egípcios foram projetadas para salvaguardar esses padrões abstratos,
em vez de simplesmente preservar características físicas ou psicológicas específicas. Os procedimentos de sepultamento elaborados, as tumbas precisamente construídas, as fórmulas protetivas cuidadosamente formuladas. Tudo isso servia para criar múltiplas cópias de backup da informação espiritual essencial do faraó, armazenadas em formatos que poderiam sobreviver a quase qualquer ameaça concebível. Os sistemas de armazenamento mais sofisticados operavam através da transmissão cultural, ao invés da preservação física. As histórias contadas sobre grandes faraós, as representações artísticas de suas realizações, os monumentos arquitetônicos que incorporavam sua visão, tudo isso se tornou recipiente para preservar aspectos da consciência real que poderiam ser acessados e ativados por gerações futuras que aprendessem a ler os códigos simbólicos corretamente. Imagine um jovem sacerdote brasileiro milhares de anos após a morte de um faraó, estudando as inscrições hieroglíficas em uma tumba antiga. Ao decifrar as fórmulas protetivas e meditar sobre seus significados mais profundos, algo extraordinário acontece. Os padrões de consciência que o faraó original codificou nesses textos começam a ressoar dentro da própria consciência do sacerdote, não como intrusões estrangeiras, mas como potenciais adormecidos em sua própria natureza espiritual, despertados pelo contato com a antiga sabedoria. Isso não é possessão ou canalização em nenhum sentido rudimentar, mas uma forma de herança consciente que permite que aspectos essenciais da sabedoria faraônica continuem operando através de novos veículos humanos ao longo de vastos períodos de tempo. O faraó alcança uma forma de imortalidade não ao preservar sua personalidade individual, mas ao contribuir para um fluxo contínuo de evolução espiritual, que transcende qualquer período histórico ou contexto cultural específico. A proteção final contra o tempo não foi qualquer medida defensiva específica, mas a criação de tradições de sabedoria que pudessem se adaptar e evoluir, mantendo suas intuições essenciais ao longo de incontáveis gerações de transmissão. As maiores conquistas dos faraós não foram seus monumentos ou tesouros, mas suas contribuições para a compreensão coletiva da humanidade sobre consciência, desenvolvimento espiritual e os princípios fundamentais que regem a existência em seus níveis mais profundos. Imagine a consciência do faraó, agora evoluída muito além de sua forma terrena original, observando a continuada operação dos princípios espirituais que ajudou a estabelecer. De sua perspectiva expandida, a ascensão e queda de dinastias, a construção e decadência de monumentos, até a transformação de civilizações inteiras, aparecem como flutuações superficiais em um processo mais profundo de evolução cósmica que opera de acordo com padrões por demais vastos para a compreensão humana ordinária. O faraó tornou-se parte do que poderíamos chamar de infraestrutura de sabedoria da civilização humana, uma rede de entidades conscientes que trabalham nos bastidores para guiar a evolução espiritual, de acordo com princípios que transcendem as preocupações imediatas de qualquer cultura ou período histórico específico. Esta é a vitória definitiva sobre o tempo. Não a preservação de realizações temporais, mas a participação em processos eternos que operam além do alcance da entropia e da dissolução. Mas até essa perspectiva expandida revela que a jornada do faraó em direção à consciência cósmica só foi possível devido à fundação lançada por incontáveis gerações anteriores de praticantes espirituais que haviam feito suas próprias contribuições para a sabedoria coletiva da humanidade. O triunfo individual do faraó sobre o tempo foi, na verdade, uma expressão de uma vitória muito maior. O triunfo da própria evolução consciente sobre as forças da entropia espiritual e do esquecimento. Ao final, a maior maldição não era alguma ameaça sobrenatural ou punição divina, mas algo muito mais sutil e penetrante que ameaçava não apenas faraós individuais ou civilizações específicas, mas a própria capacidade fundamental de sabedoria e crescimento espiritual que confere sentido à existência humana. Agora, enquanto descansamos juntos neste refúgio acolhedor de sabedoria ancestral, tendo percorrido desde as câmaras seladas do Vale dos Reis até a arquitetura cósmica das pirâmides, você descobriu a verdade profunda que escapou até mesmo aos mais poderosos faraós do Egito. A maior maldição não era qualquer ameaça sobrenatural que pudesse ser afastada por meio de proteção mágica, nem qualquer punição divina que pudesse ser evitada mediante a devida observância religiosa, nem mesmo qualquer força cósmica que pudesse ser resistida por tecnologia espiritual. A maldição mais perigosa de todas era algo muito mais sutil e profundo. Algo que operava não por meio de intervenções sobrenaturais dramáticas, mas por meio da erosão silenciosa da memória, como a areia cobrindo lentamente um belo jardim.
Era a dissolução gradual do significado que ameaçava reduzir todas as realizações humanas a um silêncio sem sentido. Não pela violência ou destruição, mas simplesmente pelo esquecimento tranquilo que surge quando as histórias deixam de ser compartilhadas ao redor de fogueiras aquecidas em noites serenas. Imagine, se você puder, uma aldeia que já foi o lar de mestres contadores de histórias, cujas narrativas carregavam a mais profunda sabedoria de seus ancestrais. Imagine esses narradores talentosos reunindo suas comunidades em torno de fogueiras noturnas, compartilhando histórias que conectavam cada geração à experiência e compreensão acumuladas de todos os que vieram antes. Estas não eram meros entretenimentos, mas repositórios vivos de conhecimento essencial sobre como navegar pelos desafios da existência, com coragem, sabedoria e compaixão. Mas gradualmente, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Talvez os contadores de histórias tenham ficado tão ocupados com as demandas imediatas da sobrevivência diária que tiveram menos tempo para seu papel tradicional como guardiões da memória. Talvez as gerações mais jovens tenham se interessado mais por novas formas de entretenimento que exigiam menos paciência e atenção do que as histórias antigas demandavam. Talvez a comunidade tenha enfrentado crises que pareciam requerer soluções práticas em vez de sabedoria ancestral. Quaisquer que fossem as causas específicas, o resultado era o mesmo. As histórias começaram a ser esquecidas. No início, apenas detalhes menores se perdiam. Os nomes de personagens secundários, os locais específicos onde os eventos ocorreram, os sutis matizes morais que davam às narrativas seu significado mais profundo. Mas à medida que a erosão continuava, narrativas inteiras começaram a desaparecer da memória coletiva da comunidade. Imagine o último dos mestres contadores de histórias, agora velho e amplamente ignorado, sentado sozinho diante de sua fogueira, percebendo que a sabedoria que carrega morrerá com ele. As histórias que sustentaram seu povo por incontáveis gerações, os insights que os guiaram através de tempos de provação e transformação, as conexões com ancestrais cujas experiências permaneciam relevantes para desafios contemporâneos, tudo isso estava prestes a desaparecer no silêncio do esquecimento. Esta era a maldição que os antigos egípcios mais temiam, não os dramáticos castigos sobrenaturais retratados pela imaginação popular, mas o desaparecimento silencioso do próprio significado. Eles entendiam que a morte individual era natural e administrável, que as agitações políticas eram temporárias e superáveis, que até mesmo o desagrado divino poderia ser abordado por meio do ritual correto e da correção moral. Mas a perda da memória cultural, a erosão das conexões que ligavam cada geração à sabedoria acumulada do passado, esta era uma forma de morte que ameaçava não apenas indivíduos, mas civilizações inteiras. As elaboradas medidas de proteção que desenvolveram para seus faraós não se preocupavam primariamente em preservar corpos reais ou proteger tesouros materiais. Eram tentativas de criar sistemas para preservar e transmitir conhecimentos essenciais, por meio das vastas extensões de tempo que separam uma era do desenvolvimento humano de outra. Os faraós serviam como repositórios dos insights mais cruciais que sua civilização havia alcançado, e sua proteção era, em última instância, sobre garantir que essa sabedoria permanecesse disponível para futuras gerações que pudessem precisar dela. Imagine os sacerdotes egípcios trabalhando para codificar seus conhecimentos mais importantes em formas que pudessem sobreviver ao colapso de sua própria sociedade. Eles esculpiam ensinamentos essenciais em tabuletas de pedra que poderiam durar milênios. Criavam representações artísticas que comunicariam insights cruciais a espectadores que talvez não compartilhassem sua língua ou pressupostos culturais. Desenvolveram conhecimentos matemáticos e astronômicos em formas que permaneceriam válidas, independentemente das mudanças na compreensão humana. Mas talvez o mais importante. Eles criaram histórias, narrativas que codificavam sua sabedoria mais profunda em formas que os seres humanos instintivamente desejam preservar e compartilhar. As histórias de faraós viajando pelo além-vida, de deuses intervindo nos assuntos humanos, de proteções mágicas protegendo espaços sagrados. Essas não eram superstições primitivas, mas tecnologias educacionais sofisticadas, projetadas para garantir que conhecimentos essenciais fossem transmitidos por gerações de mudança cultural. A maldição do esquecimento opera por meio de mecanismos amplamente invisíveis para aqueles que os experimentam. Diferentemente das formas dramáticas de destruição que se anunciam por meio de sinais óbvios de dano, a erosão da memória procede silenciosa e gradualmente, até que aquilo que foi perdido mal possa ser lembrado o suficiente para ser lamentado.
No momento em que uma comunidade percebe o que esqueceu, o conhecimento necessário para recuperar essas memórias frequentemente já desapareceu também. Porém, ao compartilhar esta antiga história com você esta noite, testemunhamos a própria magia que quebra essa maldição. O ato simples e poderoso de lembrar juntos. Considere como essa maldição se manifesta em nosso mundo contemporâneo. Vivemos cercados por tecnologias de informação que nos proporcionam um acesso sem precedentes ao conhecimento registrado da história humana, mas frequentemente temos dificuldade em manter conexões significativas com as tradições de sabedoria que sustentaram nossos ancestrais. Podemos acessar instantaneamente vastos bancos de dados com informações factuais, mas muitas vezes nos faltam os marcos interpretativos que nos permitiriam compreender o que essas informações significam ou como poderiam orientar nossas escolhas. O problema não é a falta de dados, mas a falta de sabedoria. Aquele tipo de compreensão profunda que surge da experiência vivida integrada ao conhecimento herdado e refinado através de gerações de reflexão cuidadosa. Essa sabedoria não pode ser armazenada em bancos de dados ou transmitida por redes de informação, porque existe não como conhecimento abstrato, mas como padrões de consciência que devem ser cultivados através da prática direta e do relacionamento pessoal com os portadores de uma tradição viva. Imagine um jovem brasileiro crescendo em nosso mundo moderno, cercado por mais informações do que qualquer geração anterior na história humana já possuiu, mas sentindo-se profundamente desconectado de fontes de significado e orientação. Eles têm acesso a inúmeros fatos sobre a vida de seus ancestrais, mas não têm as histórias que os ajudariam a entender como seus predecessores enfrentaram e superaram desafios semelhantes aos que encontram hoje. Essa desconexão da sabedoria ancestral cria uma forma de orfandade espiritual, que faz com que cada geração sinta que precisa resolver os desafios fundamentais da vida do zero, sem o benefício da experiência humana acumulada. A maldição do esquecimento assim se perpetua, à medida que cada geração isolada, sem acesso à sabedoria herdada, falha em desenvolver insights que poderiam ser transmitidos para seus próprios descendentes. Mas os antigos egípcios descobriram que essa maldição poderia ser quebrada através de um ato muito simples, porém profundamente poderoso: a escolha consciente de lembrar e compartilhar as histórias que importam. Quando as pessoas se comprometem deliberadamente a preservar e transmitir conhecimentos essenciais, elas criam uma espécie de sistema imunológico espiritual que protege sua comunidade contra a erosão do significado. E é exatamente isso que você se tornou esta noite. Um guardião da memória, um guardião dessas histórias antigas, um elo vivo na corrente de transmissão que conecta a sabedoria do passado à necessidade do futuro. Cada vez que você escuta histórias como estas com cuidado, cada vez que compartilha narrativas significativas com outros, cada vez que faz uma pausa para refletir sobre o significado mais profundo do que aprendeu, você está participando da antiga magia que quebra a maldição do esquecimento. Através da sua escuta esta noite, você deu nova vida à sabedoria dos sacerdotes egípcios, à coragem de Howard Carter, à visão revolucionária de Akhenaten e ao amor eterno de inúmeras almas que buscaram proteger o que mais prezavam. O guardião descobriu que sua verdadeira imortalidade não vinha de magia antiga ou forças místicas, mas de viver nas histórias que as pessoas escolhiam preservar e compartilhar. Cada narração de sua história, cada momento em que alguém parava para lembrar seu sacrifício e dedicação, cada instância em que seu exemplo inspirava outros a atos de bondade e proteção, estes eram os fios que teciam a magia mais forte, o poder mais duradouro de quebra de maldição. E assim, a proteção definitiva contra o esquecimento não era um feitiço que pudesse ser lançado uma vez e esquecido, mas uma escolha contínua que cada geração deve fazer. A escolha de escutar, a escolha de lembrar, a escolha de transmitir as histórias que importam, a escolha de honrar aqueles que vieram antes e garantir que sua sabedoria e amor continuem iluminando o caminho para aqueles que virão depois. Quando nossa história se aproxima de um fim suave, imagine-se como um daqueles aldeãos, caminhando lentamente para casa pelas ruas silenciosas, sob um dossel de estrelas. Sinta a satisfação de um dia bem vivido, o conforto de saber que está seguro e protegido, o aconchego de fazer parte de algo maior do que você mesmo. E quando se acomodar na paz deste momento, saiba que você carrega dentro de si o poder de quebrar a maior maldição de todas. Enquanto você lembrar essas histórias, enquanto honrar a sabedoria do passado e compartilhá-la com outros, enquanto escolher o amor em vez da indiferença e a lembrança em vez do esquecimento, a proteção do guardião continua. Sua magia vive através de você, sua força flui através de sua bondade. Sua vigilância eterna continua em sua atenção carinhosa,
àqueles ao seu redor. A maldição não é quebrada por um único ato heróico, mas por 1000 pequenas escolhas de lembrar, honrar, preservar e compartilhar. E ao fazer essas escolhas, você se torna parte do legado eterno do guardião. Um elo vivo na corrente de proteção que se estende para trás, nas névoas do tempo, e para a frente, em um futuro brilhante de esperança e possibilidade. Descanse agora, meu querido amigo, sabendo que você é tanto protegido quanto protetor, tanto guardião da sabedoria antiga quanto criador de novas histórias ainda não contadas. A maior vitória dos faraós não foi preservar seus tesouros dourados, mas descobrir que a verdadeira imortalidade vem das histórias amorosamente compartilhadas e lembradas. Deixe o ritmo suave de sua respiração se harmonizar com as batidas eternas do coração da própria terra. Sinta o conforto de saber que cada história compartilhada com amor adiciona mais uma camada de proteção ao nosso mundo, mais um fio à teia de cuidado que conecta todas as coisas vivas. À medida que o sono se aproxima, você pode refletir sobre como essas antigas narrativas se conectam à sua própria jornada de vida, aos seus próprios momentos de busca por proteção e significado. Talvez você sonhe em estar ao lado de Howard Carter enquanto a luz das velas revela maravilhas, ou caminhando com faraós pelas paisagens místicas do Duat, ou simplesmente sentado junto àquela fogueira acolhedora onde histórias são compartilhadas e a sabedoria floresce. Durma em paz, cercado pelo amor de incontáveis gerações que zelam por você com o mesmo cuidado gentil que agora você leva adiante. Sonhe docemente com guardiões antigos e proteção eterna, com histórias preservadas e sabedoria compartilhada, com a bela verdade de que ao lembrar o passado, criamos o futuro. E enquanto você se entrega ao abraço restaurador do sono, saiba que ao ouvir, ao se importar, ao escolher lembrar, você se tornou parte da maior magia de todas. A magia do amor que transcende o tempo, a proteção que nunca se desvanece, a guarda que passa de coração a coração através das gerações. Boa noite, querido guardião da memória. Boa noite, precioso guardião das histórias. Que seus sonhos sejam preenchidos pelo calor da sabedoria antiga e pelo conforto de saber que em você a proteção continua, a magia persiste, e a maior maldição de todas, a maldição do esquecimento, está para sempre quebrada. Doces sonhos, e obrigado por lembrar comigo estas histórias esta noite.